Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 1. Glória a Deus. Quem achou, diga: eita glória. Lerei o versículo 1 e depois o versículo 11. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Vá para o versículo 11. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Simples assim. Podeis assentar. Aqui esta noite Deus preparou um ambiente especial para falar coisas especiais com pessoas especiais. Este capítulo 9 do livro de João é um capítulo que tem 41 versículos. E todos estes versículos vai discorrer a respeito do milagre e dos seus efeitos que foi operado na vida deste homem. Se os irmãos observarem, este capítulo ele tem 6 personagens. O primeiro é Jesus. O segundo são os discípulos. O terceiro é o cego de nascença. Quarto, os vizinhos do cego. Quinto, os fariseus. E sexto, os pais do cego. Aqui é uma história muito linda. E quando nós olhamos a Bíblia, nós entendemos que as histórias de Deus não estão neste livro apenas para nos entreter. As histórias de Deus estão aqui para nos levar a um desenvolvimento espiritual, para fortalecer a nossa fé, para nos tornar mais parecidos com Deus, para nos fazer cidadãos dos céus. As histórias que estão na Bíblia não são histórias com R, são histórias com H. Aconteceram, são reais, porque o Deus desta história é um Deus vivo e real. Quantos acreditam nesta verdade, já levante a sua mão nesta casa. Há um Deus vivo conosco aqui esta noite. No capítulo 8 deste livro, Jesus se apresenta como a luz do mundo, pastora Patrícia. Mas quando chega no capítulo 9, ele vai encontrar alguém que não conhecia a luz. Alguém que vivia nas trevas. Alguém que era cego de nascença. Olhando a Bíblia, eu me deparo com alguns tipos de cegueiras. A primeira cegueira que eu vejo na Bíblia é a cegueira temporária. É aquela do capítulo 10 de Marcos, versículo 46 a seguir. Bartimeu sofreu de uma cegueira temporária. Quando Jesus pergunta o que queres, ele disse: eu quero tornar a ver. Aí Jesus diz: então, torne a ver. Cegueira temporária, Atos capítulo 9, versículo 9. Paulo ficou 3 dias sem ver luz, quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Eu também vejo na Bíblia a cegueira por causa do desespero, por causa da angústia. Tem gente que fica cego. Gênesis capítulo 21, versículo 19. O Senhor vai falar com Agar e vai dizer: Agar, o que tens? Não temas, eu ouvi o choro do menino. Levanta-te, ergue o menino, toma pela mão,
porque dele farei uma grande nação. E a Bíblia diz no versículo 19 que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço. Ela estava tão desesperada porque acabou a água do odre e lançou o filho na distância de um tiro de arco, equivalente a 100 a 150 metros. Desesperada, não viu que ali tinha um poço. Deus não abriu o poço, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço. Outro tipo de cegueira que eu vejo na Bíblia é a cegueira de entendimento. Paulo escreve aos Coríntios na sua segunda missiva, capítulo 4, versículo 4. Ele vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. É uma cegueira. Também eu vejo na Bíblia a cegueira espiritual. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6, a Bíblia diz que bem cedo pela manhã, levanta o moço de Eliseu e vai olhar, e quando ele vê ao redor da cidade, está um batalhão com carros e carruagens ao redor das cidades. Os assírios estavam cercando a cidade. E ele vai dizer para Eliseu: ai meu senhor, o que faremos nós? E Eliseu diz: não temais, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E a Bíblia diz que Eliseu olhou e disse: Senhor, abra os olhos do moço. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu ao redor de Eliseu, nas montanhas, carros e cavalos de fogo. Tem gente que perdeu, não tem visão espiritual, mas tem jeito. O Senhor abre os olhos do moço e ele viu. A outra cegueira é esta: a cegueira de nascença. Este homem nasceu cego, não conhecia a luz, não sabia o que era cores, nunca enxergou o céu, era cego de nascença. A Bíblia não diz o nome deste homem. De nome ele é anônimo, mas aqui está os feitos na vida dele. É um anônimo que Jesus resolveu mudar a história. É um anônimo que Jesus resolveu ir ao encontro dele. Até hoje em dia, tem muitos anônimos que estão se encontrando com Jesus e tendo a história mudada. Pessoas que não têm nome na mídia, pessoas que não têm nome em cartaz, pessoas que não têm nome na calçada da fama, pessoas que não têm status na sociedade, mas pessoas que Jesus está fazendo uma obra na vida deles. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: o que faz a diferença na vida do homem, e o homem recebe galardão de Deus, não é por causa do nome, não é por causa da sua fama. Galardão se recebe por causa das obras. Galardão é por obra. Apocalipse capítulo 2, versículo 2: conheço as tuas obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 19: conheço as tuas obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 1: conheço as tuas obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 8: conheço as tuas obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 19: conheço as tuas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12: esquecido venho, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Galardão é por obra, não é por nome. Tem muitos anônimos, mas que tem obra de Deus na vida dele. Versículo 3 e versículo 4 deste livro, deste capítulo, vai dizer, vai se referir a obras. O versículo 1 que nós lemos vai dizer
que caminhando Jesus viu o homem cego de nascença. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo que muitas pessoas iam, pastor Ivon, atrás de Jesus, porque queriam curas e milagres. A exemplo disso, nós temos a mulher Sirofenícia, que estava com a filha endemoniada dentro de casa. E ela vai atrás de Jesus clamando para que Jesus mude a história do seu lar. Temos também a mulher com um fluxo de sangue. Mateus capítulo 9, versículo 21. Esta mulher se dispõe e vai dizendo consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada deste mal. Nós temos também Jairo, principal da sinagoga. Sua filha está enferma. Jesus chega em Cafarnaum e ele sabe que Jesus entrou em Cafarnaum e ele vai atrás de Jesus, implorar para que ele vá na sua casa e cure a sua filha. Nós temos também o exemplo do leproso, Mateus capítulo 8. Jesus sobe no capítulo 5 de Mateus para o monte e ali vai ensinar o sermão, dado o nome como sermão do monte ou da montanha. No capítulo 5 Jesus sobe, termina o capítulo 7, Jesus desce, mas lá embaixo do monte tem um leproso que não podia subir porque era leproso, mas ele foi atrás de Jesus e ficou lá embaixo, e ele colocava no seu coração dizendo: ele é a minha única esperança, eu vim atrás dele, não posso subir, mas vou esperar aqui, porque eu sei que aquele que subiu vai descer, porque ele é a minha única esperança. Muitas pessoas iam atrás de Jesus para cura, para receber milagres. Mas este capítulo, este versículo 1, diz que é Jesus que vem, é Jesus que chega, é Jesus que se aproxima deste homem para mudar a história dele. A cegueira dele impediu de ver Jesus, mas Jesus viu este homem. Eu tenho uma palavra rema para você. Existem dois tipos de palavra, rema e a logos. A logos, todo mundo. A rema, ela é direcionada. E quem sabe você entrou aqui esta noite e você precisa de uma palavra rema para a sua vida. E a palavra rema aqui esta noite que você está precisando e queria ouvir é essa: Jesus não é cego, Jesus te viu. Alabante o cuminés. Jesus não é cego, ele te viu. Tem coisa que você não está vendo, mas Jesus está vendo. Ele não é cego. Este homem era cego, mas Jesus não. E aqui Jesus vai ao encontro deste homem para mudar a história dele, para transformar a sua vida. O versículo 3 vai dizer que Deus queria manifestar na vida deste homem as suas obras. E o versículo de número 6 vai dizer que Deus começa a manifestar as suas obras na vida deste homem. E Deus tem caminhos, irmãos, estranhos, mas que levam a milagres. O Deus que nós servimos, Ele, para realizar a obra, para manifestar o que Ele queria na vida deste homem, o processo começava com coisas estranhas. O Deus que nós servimos é um Deus que faz coisa estranha. E eu vim aqui esta noite também te dizer que este ano de 2024, Deus vai realizar coisas estranhas na tua vida para poder manifestar a obra que Ele tem contigo. Vai acontecer coisa estranha, mas que vão culminar em milagres, em glorificação ao nome dEle. O Deus que nós servimos
Ele é um Deus que faz coisas estranhas. E as coisas estranhas de Deus começam com coisas simples. É um cajado na mão que abre um mar. Isso é coisa estranha. É um arbusto que joga na água de Mara e as águas ficam boas. Pega um arbusto, joga na água, a água fica boa para beber. É um toque na rocha e sacia a sede de uma multidão no deserto. As coisas estranhas de Deus. 13 voltam ao redor das muralhas e o pessoal toma posse da vitória, toma posse da promessa, toma posse daquilo que Deus tinha prometido. As coisas estranhas de Deus. Um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija resolve a história de uma viúva. Nunca mais faltou farinha na panela e nem azeite na botija. As coisas estranhas de Deus. É uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem e cai abundante chuva e passa o tempo de seca na terra de Israel. As coisas estranhas de Deus. É um pouco de sal num prato, joga na fonte e toda a terra é sarada. Jericó. As coisas estranhas de Deus são 7 mergulhos no rio e um homem leproso torna-se sarado. As coisas estranhas de Deus são vasos vazios dentro de um quarto com a porta fechada e Deus preserva uma família. As coisas estranhas de Deus são 6 talhas de água e estas águas se transformam em vinho e a festa não acaba. As coisas estranhas de Deus é a sombra de um apóstolo curando. É um lenço de Paulo trazendo saúde para as pessoas. Eu quero te dizer que as coisas estranhas que aconteceu aqui também vai acontecer em 2024 e crente vai ver a mão de Deus operando. Quem acredita nesta verdade, levanta a mão e adora ele aí. Vai acontecer coisas estranhas de Deus. E me guide o baracalabando remindria. Deus tem coisa estranha para operar, que a princípio não dá para entender, mas vai culminar em milagres. Tem um hino que diz que ninguém explica Deus. As coisas estranhas de Deus é cuspe na terra fazendo lodo e trazendo visão a este homem. Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 1, pastor Zés. Tem 3 interpretações. Primeira interpretação, Salomão e a Sulamita. Segunda interpretação, Cristo e a igreja. Terceira interpretação, Deus e Israel. Usando a terceira interpretação, Deus e Israel, este versículo lá no finalzinho, Deus vai dizer assim: já bebi o meu vinho com leite. Eu já vi beber leite com manga, fazer a vitamina, com várias coisas, mas vinho com leite é coisa estranha. E Deus está dizendo aqui: eu faço coisa estranha. Diga para quem está do seu lado: Deus faz coisa estranha. O nosso Deus é Deus que faz coisa estranha para abençoar quem precisa da bênção. Eu sinto Deus na casa. Eu sinto Deus que faz coisa estranha esta noite aqui. Tem gente que vai virar ao avesso, vai rachar as costas para poder entender o que aconteceu na tua vida. Aqui alguns dizem: é ele, é o cego. Outro diz: não, não é o cego. Outro diz: é parecido com ele. Ele diz: ei, sou eu mesmo. Sou eu. O que aconteceu? Jesus fez uma coisa estranha e eu estou vendo. Levam ele para os fariseus. Os fariseus interrogam, vai perguntar para os pais.
pais dizem, ele nasceu cego. Voltam a interrogá-lo. Aí ele vai dizer, olha, se este homem, vocês estão dizendo que é pecador. Se é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. E o que aconteceu na minha vida foi através de um princípio estranho que ele realizou para fazer o milagre. Coisa estranha. Versículo 11. A Bíblia diz que ele creu, obedeceu e recebeu o milagre. Receita de bolo, pastor Josué. Creu, obedeceu e recebeu. Receita de bolo para 2024. Crer, obedecer e receber. Foi assim que aconteceu na vida deste homem. Primeiro ele creu para poder ver. Tem gente, irmão, que está querendo ver para crer. Eu quero ver, se eu ver, eu creio. Mateus capítulo 27, lá no versículo 42, os religiosos vão dizer, se ele descer da cruz, nós creremos. Estão até hoje. Porque Deus não mostra para depois você crer, você tem que crer para poder ver. Jesus vai dizer para Marta, Marta, se creres, verás. Se crer, você vai ver. Chega um homem para Jesus e diz, eu quero ver se tu podes fazer alguma coisa, porque meu filho, ora é jogado no fogo, ora na água, eu quero ver se tu podes. Aí Jesus olha para ele e diz, não é se eu posso, é se tu creres. Primeiro você crê e depois você vê. Jesus diz, vai e lava-te. Ele creu na palavra de Jesus. Ele creu e viu. Segundo passo, ele obedeceu para receber. Tem gente que quer receber, pastora Patrícia, aí se eu receber, aí eu obedeço. Se eu receber isso, aí eu vou fazer. Não é receber para obedecer. É obedecer para receber. Esse homem creu e viu, obedeceu e recebeu. É obedecendo que nós recebemos. É obedecendo que as coisas vão sendo transformadas. Maria chega a Jesus e diz, o vinho acabou. Jesus diz, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Ela vai aos servidores e diz, tudo quanto ele mandar vocês fazer, façam, obedeçam. E Jesus chama aqueles homens e diz, enchei as 6 talhas de água. E a Bíblia diz que eles encheram até em cima. E Jesus diz, levem ao mestre-sala. E eles levaram. No caminho de obediência que eles estavam levando as talhas cheias de água, as coisas iam sendo transformadas. Era no caminho de obediência que o milagre ia acontecendo. É obedecendo, é andando em obediência, que a água da talha vai ser transformada em vinho. É obedecendo que Deus vai realizando na nossa vida. Foi assim que aconteceu com este homem. E o que é que aconteceu com ele? Ele recebeu algo inédito. O que aconteceu aqui não foi Deus trabalhou em algo que já existia. Não. Deus trouxe à existência algo que não existia. O que é que Deus fez aqui? Não foi uma restauração de visão. O que Deus fez aqui
foi um ato de criar algo inédito. Deus criou para aquele homem o que não existia na sua vida. É este Deus que nós estamos servindo e cultuando esta noite. É o Deus que nós olhamos e não vemos possibilidade nenhuma. Somos impotentes para mudar certas coisas. Mas esse Deus chega e traz à existência aquilo que não existe. Ele trouxe algo inédito para a vida deste cego. E deixa eu dizer uma verdade para você. Tem coisas que o dono da vida faz em secreto e não em público. Mas tem outras coisas, pastor Josué, que o dono da vida, ele deixa de fazer em secreto, pastora Patrícia, para fazer em público. Deus vai perguntar para alguém na Bíblia e vai dizer assim: tu sabes como é que se criam os ossos no ventre de uma grávida? É porque tem coisa que Deus vai fazendo em secreto lá dentro. Deus vai formando em secreto. O salmista Davi, no Salmo 139, ele vai dizer que de um modo terrível e maravilhoso Deus o formou. Secreto. Ninguém sabe como é o processo lá dentro. Mas esse homem lá no secreto, Deus não fez os olhos desse homem. Lá no secreto, Deus não trabalhou na esclera, na íris, nas córneas, na pupila deste homem. Deus não trabalhou na lente, nos músculos, na retina, no nervo, nos vasos sanguíneos. Não tinha. Mas Deus resolveu fazer na vida deste homem algo não em secreto, mas em público. A maior mudança que aconteceu na vida dele não foi em secreto, foi em público. E eu vim te dizer esta noite: tem coisa que Deus resolve fazer na nossa vida em público, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Levante a tua mão aí esta noite. Exergue, abarante, o comantro, ebítria. Tem coisa que Deus vai fazer em público na tua vida. Tem coisa que Deus vai te honrar diante das pessoas. Alabar que pentou que amassou, calamante, calabante, remete que venece. Alabar sou, ninde que nasce, remina sobre. Deus foi em direção àquele homem para realizar em público uma obra que ele não fez em secreto na formação dele. Mas agora Deus vai fazer em público. E te prepara. Te prepara, porque Deus vai fazer coisa estranha e em público na tua vida. As pessoas não vão entender, mas é a mão de Deus trabalhando. É o estranho de Deus agindo na tua vida. É o milagre chegando na tua casa. É a operação de Deus mudando a tua história. Deus vai fazer coisa estranha na sua vida. Quem acredita, levante a mão. Levante a mão e adore esse Deus. Esse Deus que faz coisas estranhas na vida de quem crê. Na vida de quem crê. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, este rapaz alcançou 3 tipos de mudança. Primeira mudança, mudança física. Deixou de ser cego. Segunda mudança, mudança social. Deixou de ser esmolante. Deixou de ser mendigo. Terceira mudança, a mudança espiritual. O texto vai dizer que ele creu em Jesus e o adorou.
E a moral deste texto, a moral desta história, é Jesus dizendo que tem muita gente que vê, que olha, mas está cego, porque espiritualmente não vê nada. A moral desta história é voltada para a visão espiritual. E esta noite, Deus vai abrir os teus olhos espirituais, para que você enxergue uma nova dimensão, para que você veja coisas extraordinárias de Deus acontecendo ao seu redor.